Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 33 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar um gênero de texto chamado crônica, tá? Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderno de vocês, deixem aberto lá na disciplina de língua portuguesa, podem colocar já o título da aula, crônica, e estar com o lápis, caneta, borracha separadinho lá, para vocês anotarem aquilo que vocês acharem importante. Combinado? Muito bem. Os objetivos para a nossa aula são: nós vamos conhecer as características do texto, crônica, e nós vamos também identificar o assunto de uma crônica, ok? Mas o que é uma crônica, O que texto é esse, tá? Então, a crônica é um gênero de texto que ela geralmente apresenta temas do cotidiano lá no seu conteúdo, tá? Quase sempre ela contém uma crítica ou um comentário sobre um assunto que está sendo debatido no momento. A linguagem, o tipo de linguagem utilizado precisa ser simples, de maneira objetiva, já que esse texto não é extenso, Ok? Características desse texto, então. Um texto curto, linguagem simples, poucas personagens, não posso ter muito personagem, já que a minha história é curta. Descrição de fatos do cotidiano. Ele pode ser um texto humorístico apenas, pode ser crítico ou satírico, irônico, Ele pode apresentar traços da oralidade na escrita ou na fala de personagens. Já que ele trata de temas do cotidiano, muitas vezes os personagens dessa crônica apresentam falas específicas com características da oralidade. Não tem problema, já que faz parte da característica do gênero. Tá certo, pessoal? Tá? Então, o que é uma crônica lá? Que tal vocês anotarem, Um texto curto, com linguagem simples, poucos personagens, Geralmente com fatos do cotidiano, que podem ser de modo engraçado, de modo crítico, De modo a fazer com que você reflita sobre um determinado assunto ou simplesmente se divirta para a leitura, ok? Alguns exemplos de cronistas importantes eu trouxe para vocês aqui, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui Antônio Prata, o mais jovem da atualidade, Machado de Assis, já mais antigo, e o Luiz Fernando Veríssimo. Porém, nós temos muitos outros cronistas, que eu até coloquei aqui, Fernando Sabino, que a prof não colocou foto, O Carlos Heitor Cone, que a prof não colocou foto, Rubem Braga, entre muitos outros escritores de crônicas, ok? Trouxe 3 para vocês verem a carinha de alguns, por assim dizer, tá bom? Tipos de crônica, Que tipos de histórias que são crônicas eu posso ter? Eu posso ter a crônica narrativa. O que é a crônica narrativa? Aquela que apresenta uma narração, Tem personagem, tempo, espaço, enredo, ou seja, conta uma história. Eu posso ter também a crônica jornalística. É aquela que mistura trechos narrativos, trechos de contar uma história, com trechos de argumentação. O que é uma argumentação? Defender uma ideia, E junto com essa argumentação, uma reflexão sobre o fato que está sendo narrado. Geralmente, esse tipo de crônica é publicada em jornais. Temos também a crônica humorística. O nome já diz, ela vai fazer o quê? Usar o humor para relatar fatos do cotidiano, Muito bem. Vamos ler uma crônica então, pessoal? Eu trouxe uma crônica de um autor que eu mostrei a foto, do Luiz Fernando Veríssimo. Olha só ele aqui.
Então foi ele que escreveu a crônica que nós vamos ler. E a crônica se chama A Volta. Que será que é o assunto, né, que ele retratou para nós? Vamos lá fazer a leitura da crônica? Então ele nos escreveu o seguinte: da janela do trem, o homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Seus olhos se enchem de lágrimas. 30 anos. Desce na estação, a mesma do seu tempo. Não mudou nada e respira fundo. Até o cheiro é o mesmo, cheiro de mato e poeira. Só não tem mais cheiro de carvão porque o trem agora é elétrico. E o chefe da estação? Será possível? Ainda é o mesmo. Fora a careca, os bigodes brancos, as rugas e o corpo encurvado pela idade, não mudou nada. O homem não precisa perguntar como se chega ao centro da cidade. Vai a pé, guiando-se por suas lembranças. O centro continua como era. A praça, a igreja, a prefeitura, até o vendedor de bilhetes na frente do clube comercial parece o mesmo. Você não tinha um cachorro? O Cusca morreu, faz 20 anos. O homem sabe que subindo a Rua 15 vai dar num cinema, o Elite. Sobe a Rua 15. O cinema ainda existe, mas mudou de nome, agora é o Rex. Do lado tem uma confeitaria. Ah, os doces da infância. E ele entra na confeitaria, tudo igual. Fora o balcão de fórmica, tudo igual. Ou muito se engana ou o dono ainda é o mesmo. Seu Adolfo, certo? Lupércio. Errei por pouco. Estou procurando a casa onde nasci. Sei que ficava ao lado de uma farmácia. Qual delas? A Progresso, a Tem Tudo ou a Moderna? Qual é a mais antiga? A Moderna. Ah, então é essa. Fica na Rua Voluntários da Pátria. Claro, a velha Voluntários. Sua casa está lá, intacta. Ele sente vontade de chorar. A cor era outra. Tinham mudado a porta e provavelmente emparedado uma das janelas, mas não havia dúvida. Era a casa da sua infância. Bateu na porta. A mulher que abriu lhe parecia vagamente familiar. Seria titia? Puluca! Bem, meu nome é... Mas todos chamavam você de Puluca. Entre! Perguntou por parentes que ele não conhecia. Ele perguntou por parentes de que ela não se lembrava. Conversaram até escurecer. Então ele se levantou e disse que precisava ir embora. Não podia, infelizmente, demorar-se em Riachinho. Só viera matar a saudade. A tia parecia intrigada. Riachinho, Puluca? É, por quê? Você vai para Riachinho? Ele não entendeu. Eu estou em Riachinho. Não. Riachinho é a próxima parada do trem. Você está em Coronel Assis. Então eu desci na estação errada. Durante alguns minutos, os dois ficaram se olhando em silêncio. Finalmente a velha perguntou: como é mesmo o seu nome? Mas ele estava na rua, atordoado. E agora? Não sabia como voltar para a estação naquela cidade estranha. E essa é a crônica. E aí, o que é que vocês acham? Esse texto tem as características de uma crônica? Vamos procurar, então, na crônica essas características, né? Como a gente já estudou, a crônica ela precisa ter linguagem simples, texto curto, com poucas personagens, pode ter um tema humorístico ou crítico, né? Presença de traços da oralidade na fala de personagens. E aí, será que esse texto tem essas características? Vamos localizar? Então percebam inicialmente que a crônica trata de um tema cotidiano do nosso dia a dia. Qual é o tema? Um homem,
que nós percebemos que ele pensa, já que ele não está onde ele acha que ele está, né? Que ele pensa que está visitando a cidade onde ele nasceu e viveu a infância, né? Então, isso é um tema do cotidiano. Porém, nós percebemos, né, que ele está na cidade errada, ele cometeu um engano. Isso também é um tema do cotidiano, né? Você se enganar de vez em quando, né? Percebam que a linguagem da história é muito simples. Eu acredito que não tem nenhuma palavra que vocês não consigam entender o significado. Eu acredito que não vamos precisar usar o dicionário para nada, né? Então, a linguagem é simples, ok? Então, nós já temos um tema do cotidiano, já temos uma linguagem simples, que são características da crônica. Perceba também que nós temos personagens comuns do dia a dia, né? E traços da oralidade. Aonde é que eu tenho traços da oralidade? Quando ele fala lá com o velhinho na rua, perguntando se ele tinha um cachorro, ele diz assim: o Cusca morreu. Ih, faz 20 anos. Olhem esse I aqui que a prof até colocou em destaque, esse I, né? Isso é traço da oralidade, né? Ih, faz 20 anos. Não é linguagem formal, é linguagem informal de fala do dia a dia. E perceberam que tem poucos personagens, né? Isso faz também desse texto uma crônica. E, por fim, não é uma história comprida, né? Não é uma história que vai compor um livro inteiro. Eu posso ter um livro com várias crônicas dentro. E, ao mesmo tempo, é uma citação engraçada, né? Não foi engraçado vocês descobrirem lá no final da história que ele estava na cidade errada? E pior, quando ele desembarcou, ele achou que ele conhecia tudo, a cidade inteirinha. E quando ele percebeu que estava na cidade errada, ele não sabia mais nem voltar, né? Que é a ironia do destino, tá? Então, isso faz desse texto uma crônica, tá? Ampliando um pouquinho o conhecimento, antes de nós finalizarmos, nós vamos relembrar os tipos de narrador, coisa que nós já estudamos lá na aula 7, né? Que o narrador pode ser personagem, pode ser narrador observador ou pode ser o narrador onisciente, aquele que observa, mas sabe até o pensamento dos personagens, né? E nessa crônica, que tipo de narrador nós temos? Já no comecinho da crônica, nós percebemos que temos um narrador observador. Por quê? Que diz assim: da janela do trem, o homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Então, alguém está contando para nós a história deste homem que chegou na cidadezinha, pensou que era a cidade na qual ele nasceu e viveu na infância e percebeu que era um engano. Até chegou na casa de uma pessoa desconhecida que ele achou que fosse uma tia. Tá? Então, isso nós percebemos que é sim um narrador observador. Alguém está narrando a história para nós, ok? Mas esse narrador, ele não conta apenas os fatos. Além de contar aquilo que aconteceu com esse homem, ele sabe dos sentimentos desse homem. Portanto, ele é um narrador onisciente, tá? Vejam aqui que a prof trouxe um trecho para vocês. Ele sente vontade de chorar. Quem está narrando a história para nós, o narrador, diz que o personagem, o homem, sente vontade de chorar. Então, percebam que ele sabe dos sentimentos do personagem. Outro trecho, mas ele estava na rua, atordoado. O que é ficar atordoado? Ele não sabia, o nosso homem, para onde ia, quando ele descobriu que ele estava na cidade errada, na casa errada e conversou com a pessoa errada, né? Esse é o narrador onisciente, ele não apenas narra os fatos, mas ele sabe dos sentimentos que esse personagem tem. Ok, pessoal?
Aqui a professora colocou novamente, né, o destaque na palavra sente vontade de chorar e na palavra atordoado, que provam para nós que o narrador, além de ser observador, ele é um narrador onisciente. Onisciente é aquele que sabe de tudo. Ele, além de narrar, sabe dos pensamentos, dos sentimentos dos personagens. Ok, pessoal? Concluindo então, o que é uma crônica? Uma história curta, com poucos personagens, de linguagem simples, que narra fatos do cotidiano, quando nós podemos observar o exemplo, pode apresentar crítica a uma determinada situação também, ok? Eu agradeço a atenção de vocês. Vou encerrando a aula, lembrando vocês que vocês têm uma atividade para fazer sobre o assunto e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais, tchau!